A primeira coisa responsável por sujar o seu som na flauta é excesso de ar na hora de soprar. Por quê? O orifício onde a gente sopra, o orifício aqui do bocal onde o nosso ar entra para que o som seja produzido, não é tão grande comparado com outros instrumentos. A gente tem um espaço bem pequeno, se você for parar para ver, por onde o nosso ar entra e por onde ele precisa ser administrado para poder produzir efetivamente o som. Então o que acontece? Se você sopra exageradamente, sem controle, sem direção nenhuma e sem controlar e administrar a sua quantidade, muito provavelmente uma parte desse ar, ou a grande maioria dele, não vai entrar na flauta. Isso vai trazer aquela sujeira, aquele aspecto um pouco mais soproso para o seu timbre, que não necessariamente é algo ruim, mas se você não tem controle, pode fazer você ficar sem ar mais rápido, perder o fôlego, não ter controle de afinação, intensidade, sonoridade e ficar com o som um pouquinho mais sujo. E qual é a solução para isso? Comece soprando pouco. Comece soprando numa quantidade confortável que você consiga produzir um som em uma nota confortável, sem muito estresse, sem muita preocupação e aos poucos vá aumentando a quantidade de ar. Esse é um processo de experimentação. Então vá testando aos poucos, como se você estivesse ligando bem lentamente uma torneira, o tanto que a sua flauta aguenta de ar e o tanto que você, no seu estado atual, consegue soprar e consegue manter de vazão de ar na hora de tocar. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre 4 coisas que sujam o seu som na hora de tocar. Caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal. E caso você seja novo por aqui ou esteja assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho para não perder notificação de nenhum vídeo novo, que sai aqui toda semana com alguma aula nova e gratuita sobre flauta transversal. E caso você queira um contato ainda mais direto comigo, os links vão estar aqui embaixo para você me seguir nas minhas redes sociais, onde eu produzo conteúdo diário. E por fim, caso você queira um contato ainda mais direto e queira agendar uma aula experimental comigo para realizar esse sonho de aprender a tocar flauta ou evoluir ainda mais a sua forma de tocar, vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado, onde você pode entrar em contato comigo para agendar essa aula experimental totalmente gratuita, do conforto da sua casa, para enfim realizar esse sonho, flautista. Estou te esperando. E agora vamos seguir com o conteúdo desse vídeo. Antes da gente seguir para a segunda coisa que suja o seu som, tem uma coisa que eu preciso comentar, que é sobre essa sujeira não necessariamente ser algo ruim. O que acontece? Às vezes a gente acaba associando muito sujeira de som com alguma coisa ruim. Ou então a gente acha que para um som ser bonito e ser certo de tocar, ele precisa ser super limpo, cristalino, sem nenhuma falha, sem nenhum ruído. Isso é um pensamento completamente errado. Existem diferentes timbres de flauta que são diferentes sonoridades que podem e devem ser exploradas. Então existem flautistas que tocam com um som mais soproso, mais esfumaçado, que não é tão limpo assim. Assim como existem flautistas que tocam com um som super limpo, super cristalino, com quase nenhum excesso ou desperdício de ar e está tudo bem. Os dois são igualmente bonitos, são igualmente belos e você precisa estudar e precisa construir sua sonoridade em cima daquilo que funciona melhor para você e também que te agrada mais. Um som limpo não é melhor que um som sujo, bem entre aspas, ou mais soproso, com mais excesso de ar. Um som agradável, um som bonito, um som ideal vai ser aquele som que melhor agrade você e melhor funcione para você. Mas essas dicas e essas coisas que eu trouxe para esse vídeo de hoje vão te ajudar a ter mais controle da sua sonoridade, porque isso é uma coisa que é fundamental e que você vai precisar independente do som que você queira tirar com a flauta. Seja ele um som mais esfumaçado, com mais excesso de ar, ou um som mais limpo, mais claro, mais cristalino, você precisa ter controle do seu som para que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo e tenha controle daquilo que você está fazendo. Então, vamos seguir com as outras 3 coisas que vão te ajudar a ter ainda mais controle e poder escolher o timbre de flauta, a sonoridade na flauta que você quer marcar como a sua identidade flautística, tá bom? A segunda coisa que atrapalha a sua sonoridade, que deixa o seu som sujo ainda que você não queira, é direção errada do ar. Você precisa entender as direções que você precisa soprar em cada região da flauta. Você precisa entender onde você vai soprar em cada região e você precisa fazer com que ar efetivamente entre no bocal. Porque se ar não está entrando, como a gente comentou na primeira coisa, no primeiro item desse vídeo, você vai ter um excesso de ar, um desperdício de ar
na hora de tocar, isso vai ser responsável por sujar o seu som. Então busque entender o ângulo certo para soprar em cada região, soprando mais para baixo no grave, mais para frente na região média e ainda mais para frente, até um pouco para cima na região aguda, e vai explorando. Para isso, exercícios de embocadura, principalmente exercícios só com o bocal, são excelentes. Então vá tirando as diferentes notas que a gente consegue tocar com o bocal, somente com ele, e vai explorando essas direções do ar, porque isso vai ajudar muito você na hora de controlar o seu som e de fazer essa limpeza do seu som, caso seja esse o seu interesse. E uma dica super importante e valiosíssima: antes de tocar, sempre repare o alinhamento do bocal, porque em alguns casos você pode estar tocando de forma perfeita, excelente, totalmente ideal, mas se o alinhamento não foi feito de uma maneira correta, você vai estar soprando de um jeito errado, porque a flauta não está alinhada corretamente. Então, antes de tocar, separa 2 minutinhos para conferir esse alinhamento e ter certeza que a flauta está 100% para você poder praticar com conforto e tranquilidade. A terceira coisa é uma embocadura desconfortável e desalinhada, porque o que acontece? A embocadura é a estrutura que permite com que a gente toque. É o formato que o nosso rosto adquire na hora de tocar que vai permitir com que você produza cada nota na flauta com conforto, tranquilidade e segurança, ou pelo menos deveria ser isso. Se você tem uma embocadura desalinhada que não funciona para você, que traz tensões, que te tira controle do seu rosto e, consequentemente, do seu som, vai ser impossível ter um som limpo e ter controle do seu som acima de tudo. Então verifique se sua embocadura é ideal para o formato do seu rosto. Uma dica ótima nesse processo de estudo é estudar embocadura somente com bocal mais uma vez, e também com um espelho. Então pega um espelho, pega a câmera do celular, pega alguma coisa que você consiga se ver tocando e coloque na sua frente e toque olhando para o seu reflexo, porque aí você vai ver se sua embocadura é um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, se você está tensionando, relaxando demais, está soprando no ângulo certo. O espelho e o bocal vão ser os seus melhores amigos nesse processo. Eu te garanto, à medida que você vai construindo uma embocadura confortável, relaxada e ideal para você, você automaticamente vai ganhando mais controle do seu som. E a quarta e última coisa, evite tensões. Na hora de tocar qualquer instrumento, em específico a flauta, que a gente está falando dela, você deve evitar tensões. Por quê? A prática musical deve ser o mais confortável, o mais relaxado possível para você anatomicamente. Então a gente tem alguns esforços, a gente vai precisar se esforçar de algum jeito, mas a gente nunca deve tensionar. A gente nunca deve fazer movimentos que não são confortáveis para o nosso corpo, que vão nos deixar com dor depois da prática e que a gente não se sinta confortável tocando. E isso vale na hora de tocar 100% do tempo. Então, verifique sempre se sua embocadura não está tensionada, se você não está apertando ou relaxando demais, se os seus ombros, se sua postura corporal está relaxada, o seu rosto está relaxado, porque a flauta é um instrumento que a gente toca, mas você é um instrumento principal, um instrumento maior ainda que está tocando esse instrumento menor que a flauta. Então, se você, como instrumento, não está confortável, não está relaxado e não está se sentindo bem e natural, como é que você vai produzir um som confortável, produzir um som bom e tocar de forma relaxada e natural? Então verifique sempre essas tensões, elimine qualquer tensão, e para isso a dica de verificar e se olhar no espelho é essencial. Sempre toque de forma relaxada, você não precisa tensionar, você não precisa fazer nada desconfortável na hora de tocar. Você tem um mínimo de esforço, não tensão, simplesmente para manter a flauta aqui em cima e na sua embocadura para manter o controle de ar. Mas se você está tensionando, se você está sentindo que está apertando demais, alguma coisa está errada e você provavelmente vai precisar rever tanto sua forma de segurar o instrumento quanto sua forma de tocar. Recapitulando, só para você anotar e conferir esse checklist. Primeiro item, excesso de ar na hora de soprar. Sempre comece soprando de uma quantidade confortável e aumente aos poucos. Segunda coisa, direção errada na hora de soprar. Aprenda e entenda em qual direção e ângulo você precisa soprar em cada região e pratique para desenvolver essa consciência até ficar um processo automático, de você regular essa direção automaticamente em cada região da flauta. Terceira coisa, embocadura desalinhada ou desconfortável. Você precisa que sua embocadura seja ideal para você, para conseguir produzir um som bom e ter 100% de controle do seu som, e para isso estudos com espelho são essenciais. E
Quarta coisa, tensões. Evite tensões de qualquer maneira, de qualquer natureza, de qualquer tipo ou intensidade na hora de tocar, que se você seguir esses 4 passos e se atentar a eles, eu garanto que você vai ter muito mais controle da sua sonoridade, independente do timbre que você procura na flauta. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você queira saber mais sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto relacionado à flauta transversal, escreve aqui nos comentários. Caso você queira agendar uma aula experimental e realizar esses sonhos de aprender a tocar flauta ou evoluir cada vez mais no instrumento, vai ter um link aqui na descrição onde você pode agendar sua aula experimental e ter uma aula online comigo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, flautista, e tchau, tchau!